Muito boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo através da rede social, do YouTube. Então, eu quero agradecer primeiramente a vocês do Colégio Cerqueira César pelo convite. Eu trabalhei aí no ano de 2010, foi quando eu iniciei a minha caminhada lecionando. Então, estou em casa, estou me sentindo bem e agradeço lisonjeiramente pelo convite. Eu leciono desde 2010, dou aula de geografia, sou coordenador de um grupo de base da Pastoral Afro-Brasileira, juntamente com a minha esposa, e com ela nós coordenamos toda a parte social também da pastoral, a parte da comunicação. E faço parte do Fórum Permanente de Hip Hop Guarulhense, aqui da cidade de Guarulhos, desde o ano de 2003. Então, são essas as minhas credenciais iniciais aí, para poder colaborar e somar com esse debate com vocês. Acho uma excelente. Hop. Então vamos lá. Essa figura ilustre da sétima arte brasileira, ela nasceu em 1915. Ele é um mineiro. O nome de batismo dele é Sebastião Bernardes de Souza Prata. Apesar de ser ouro para nós da comunidade negra. Então, ele teve uma infância muito comum, infelizmente, no cotidiano periférico das cidades brasileiras e principalmente para quem é preto. Ele teve a infância e o resto da sua vida, consequentemente, ausente de pai. O seu pai foi assassinado. E a sua mãe, ela, num fardo muito pesado com a perda do companheiro, ela acabou se tornando uma alcoólatra. Então foi nesse hostil ambiente, que infelizmente é um ambiente comum nas periferias brasileiras, cresceu o nosso querido Grande Otelo. Então, até esse momento, ainda somente com o nome de Sebastião. Aos 7 anos de idade, Denis, ele conseguiu já um feito enorme. Ele fez toda uma plateia de um circo rir às gargalhadas com as de suas apresentações.
ele se vestiu de mulher e colocou uma almofada nas nádegas e fez uma performance incrível, que toda a plateia deu risada e caiu de gargalhar e o aplaudiu veementemente. Então ele fez ali um excelente trabalho. Mas aquele ambiente hostil no qual ele cresceu fazia com que ele fosse realmente só um artista na questão de sorrir, pois ele não tinha motivos para sorrir. Então, o que aconteceu? Ele ainda, jovem, criança, entrou numa companhia de teatro e embarcou para São Paulo. Então, ele saiu da pequena Uberlândia até então. Hoje, Uberlândia já faz parte aí do Triângulo Mineiro, é um polo importante, tanto para pesquisa quanto industrial, mas naquela época não. Naquela época era uma típica cidade interiorana de Minas Gerais. Então, ele juntou as suas coisas e foi para São Paulo. Ele foi adotado, né, pela família Gonçalves. Então, por isso, ele teve alguns privilégios que muitas pessoas negras não têm, e não tinham naquela época, que foi o privilégio de poder estudar. Então, ele estudou no Liceu de Artes, até o terceiro colegial na época, que hoje é o terceiro ano do ensino médio. E foi no Liceu de Artes que ele ganhou o seu apelido. Então, quando ele estava participando do canto lírico, o seu professor dizia que ele poderia cantar na ópera de Otelo. E como ele tem a estatura, como você mencionou muito bem no início do nosso debate, ele tinha 1,5 m de altura. Então ele era chamado de Pequeno Otelo. E posteriormente, a crítica, com o seu sucesso, acabou o acunhando como Grande Otelo. Então, esses foram os primeiros passos, mas o que fez ele realmente decolar, o que fez a sua carreira realmente decolar, foi tenra mesmo. Ele tinha 11 anos de idade, então ele participou da Companhia Negra de Revistas. Então, era um espaço artístico somente para pessoas negras. E ninguém mais, ninguém menos que Pixinguinha estava presente lá. Então, ali foi o trampolim para que ele realmente mostrasse todo o seu talento. Aquilo ali fez uma abertura imensa, e daí vieram inúmeros trabalhos. Então, ele fez programas humorísticos, que era realmente o personagem que mais ele incorporava melhor. Então, ele participou da Rádio Nacional, a Rádio Tupi, que eram os grandes veículos de comunicação na época, e a sua parceria principal no cinema foi com o Oscarito. Então, junto com o Oscarito, ele fez vários filmes, e sempre com aquele papel de ser o engraçado, de fazer as pessoas realmente rirem. É lógico que daqui a pouco eu vou citar algumas ponderações em relação a essa parte de comediante, mas eu vou prosseguir aqui com a sua biografia para que as pessoas entendam realmente quem foi este grande artista. Então, ele fez vários filmes, muitos filmes, e sua participação, para a gente ter uma ideia, ele nasceu em 1915. Então, como era difícil para as pessoas negras terem holofote, a primeira novela global que ele fez foi Sim a Moça, no ano de 1986. Então, ele já tinha uma idade avançada, e mesmo com toda a sua participação no cinema brasileiro, ele foi participar de uma novela em 1986. Depois, ele participou da Escolinha do Professor Raimundo, né, um programa que fez muito sucesso na televisão brasileira no final da década de 1980, início da década de 1990, com o saudoso Chico Anísio. E no ano de 1993, ele participou da novela Renascer. Então, por que eu quero fazer aqui algumas ponderações, né? Inclusive, no ano de 1993,
foi o ano que, infelizmente, ele nos deixou. Ele foi para a França para receber uma premiação internacional por todos os seus feitos e, infelizmente, ele teve um infarto e acabou falecendo e nos deixou nesse ano de 93. O que eu quero ponderar de importante é como homem negro da periferia, eu resido no bairro dos Pimentas, para quem não me conhece, e é uma realidade, como eu disse, a realidade do Grande Otelo é uma realidade de muitas. Então, muitas pessoas que residem aqui no nosso distrito, que residem em Guarulhos, no Brasil e no mundo, passam por essa desestrutura familiar. E ele teve a sorte de poder mostrar o seu talento com uma oportunidade. Mas o que eu quero dizer? Grande Otelo, ele sempre teve aquela caricatura do homem feio, do malandro, do engraçado, do qual as pessoas tiravam sarro. Então, naquele período, embora ele fosse um grande artista, os seus papéis, eles eram muito restritos. Então, os filmes do Grande Otelo, para o grande público brasileiro, era o pretinho engraçado. Então, quando pintou a oportunidade dele fazer filmes sérios, como, por exemplo, né, O Assalto ao Trem Pagador ou o filme Quilombo, ele participou não pelo seu talento. Ele participou do filme Assalto ao Trem Pagador, que teve Reginaldo Faria como protagonista, e era um filme baseado em fatos reais, mas por que Grande Otelo estava lá? Porque no filme conta realmente um assalto e pessoas residentes do morro participaram desse assalto. Então, o morro é um local que existem muitas pessoas pretas. Então, vamos pegar um artista que trabalha bem. Grande Otelo, ele teve esse papel singular nesse filme, mas ele interpretou o Cachaça, né, um personagem aí da vida real. Mas foi uma participação meio pífia dele nesse filme. E a participação no filme Quilombo, porque o Quilombo, ele fala sobre a construção de Palmares e toda aquela confederação quilombola existente, na onde hoje é o estado de Alagoas. E, como era um filme que só haviam pessoas negras, ele já com uma idade avançada também, o convidaram para fazer esse filme. Mas durante todo o seu sucesso, Grande Otelo, ele fez filmes com essa caricatura, tá? Com esse arquétipo. O neguinho baixinho, que todo mundo zoava com a cara dele e fazia as pessoas rirem. Então, ele era muito mais que isso. Muito mais que isso. Tanto é que ele recebeu reconhecimento internacional por esse motivo. Então, Grande Otelo foi uma pessoa que, para nós, negros, ele não fazia só nós rirmos. Grande Otelo, quando estava na tela, ele inspirava outras pessoas, para que outras pessoas pudessem fazer o que ele fez. Então, o Grande Otelo, ele foi essa personalidade com talento, força de vontade e coragem, porque ele passava por uma situação muito difícil. Durante a vida dele, ele foi casado com uma mulher e essa mulher, ela já tinha um filho, então ele acolheu esse enteado com muito amor e recebeu a notícia, quando ele já estava no auge da carreira, que a esposa, ela tinha se suicidado após ter envenenado o filho. Então ela teve um surto e, infelizmente, aconteceu essa atrocidade. Então, entre os sorrisos e o fazer sorrir, havia, sim, uma pessoa que passou por muitos transtornos na vida. Uma pessoa que enfrentou todas as dificuldades, que enfrentou o racismo, que enfrentou a indiferença, mas que as pessoas tinham que olhar e falar: Grande Otelo foi um grande artista. Grande Otelo foi um grande homem. E por esse motivo, eu achei justíssima a homenagem que vocês estão fazendo para este grande artista. Então,
vocês jovens que estão assistindo a essa live, procurem Grande Otelo no cinema, assistam os seus filmes e com a visão de hoje que vocês têm a capacidade de comunicação e vocês buscarem a verdade, assistam e vejam quem foi Grande Otelo. Com certeza, com certeza. Agora você, sim, você imagina se ele tivesse uma cor de pele clara e olhos azuis. Ia ser gigante, Otelo. Ele ia ser, ia, ia mesmo. Olha, é muito raro. Eu sou uma pessoa que eu não acompanho novelas, mas eu percebo que tanto no teatro quanto no cinema, isso melhorou consideravelmente. Mas nós vemos ainda uma maioria esmagadora de artistas e homens e mulheres negros ainda associados à periferia. Então, quando você fala assim de um filme que existem negros, aí as pessoas vão associar Orfeu, Cidade de Deus, Carandiru. Aí você fala, poxa, mas tem série brasileira que tem lá o seu Jorge protagonista. Aí você vê a Irmandade, que é uma série que mostra o presídio, como que funciona as penitenciárias. Então a gente percebe que o número de artistas negros ele aumentou consideravelmente. Só que é muito difícil você pegar uma novela que não seja uma novela de época em que o protagonista ele vai ser um negro ou uma negra. Então você vê sim, Lázaro Ramos, Thaís Araújo já fizeram sim papéis de famílias de classe média. Aconteceu. Só que a gente pega e vê uma família. Então você pega em todo o elenco de novela, você pega uma mulher e um homem, um casal classe média. Então, acho que houve sim um avanço. Eu acho que a gente sempre tem que pensar positivo, sempre olhar o copo meio cheio. Porém, a gente tem que ter essa consideração, ok, Denis? Né? Pelo meu ponto de vista, eu vejo que há um reconhecimento, sim, mas ainda os nossos papéis eles estão restritos a questões sociais das camadas mais baixas da sociedade. Sim,
É que nos Estados Unidos, lá a visão é um pouquinho diferente, né? Lá nos Estados Unidos realmente existe um reconhecimento e não é de hoje, né? Quando a gente pega o rock nos anos 50, antes do furacão Elvis. Então, rock era um ritmo musical de negros. Então, você vê assim, Chuck Berry com plateia lotada, então, depois, na década de 1970, Bob Marley, né, também tinha a plateia lotada. Então, nos Estados Unidos realmente tem isso. A Pequena Sereia também, ela vai ser negra. Aí, nesse caso, dos Estados Unidos, a gente tem que ponderar algumas coisas. Mas lá, embora sejam 15% da população, a população negra ela tem um poder de consumo maior. E as pessoas que não são negras, os latinos e até mesmo os brancos, eles entendem que existe realmente um talento. Então, os Estados Unidos realmente, a negritude lá, o black money, tantas outras coisas, tanto é que nas manifestações do Floyd haviam pessoas brancas lá. Então, Estados Unidos é outra esfera mesmo. Eu acho que aqui, assim, questão de Brasil, a gente está anos-luz atrás deles, né? Mas nos Estados Unidos, realmente, sim, eu concordo com você. Lá existe uma questão mesmo das duas coisas. Então, existe sim o reconhecimento, o talento, mas também tem muita aquela questão da sexualidade do negro. Então, você coloca um ator negro e coloca uma atriz negra, aí tem aquela questão da sexualidade e tudo. Então, acho que é um pouco dos dois. Né? Existe sim o reconhecimento, mas também existe o oportunismo por trás. Com certeza. Isso aí não tenha dúvida. O Brasil, ele é sim um país racista. Né? A gente pode, até hoje, para você ter uma dimensão, vou ampliar um pouco aqui e comentar com vocês um assunto. Quando eu tinha 14 anos, eu estava na oitava série, que hoje é o nono ano, e era uma das poucas pessoas negras que tinha na sala. Eu lembro que de alunos, homens, tinha eu e mais dois negros retintos, né? E esses negros retintos se juntaram com os outros alunos brancos e toda a sala, todos os meninos da sala, com exceção de alguns, não posso dizer todos, mas praticavam o bullying comigo. Então, pela minha cor de pele, simplesmente por isso. E era uma coisa que na época eu não conseguia entender. Eu falava, poxa, mas qual é o problema de eu ter a cor de pele escura? E hoje, assim, são pessoas que eu não tenho contato e, na verdade, nem quero, mas quando as pessoas vinham me abordar, falava, não, eu tô brincando com você. E o pior de tudo era você ver que pessoas negras como eu ficavam zoando com a minha cara. Então a gente percebe que o preconceito ele existe quando a gente sai para determinados locais, a gente percebe a abordagem, a forma com que agem alguns órgãos do Estado, como por exemplo a polícia. Então, o que eu estou querendo dizer, eu não estou generalizando, mas que o Brasil ele é um país racista, com certeza. Né? Então, as pessoas podem olhar para mim agora e falar assim: ó, como ele está vestido, ele é do candomblé, ele é da Umbanda. Então, as pessoas já vão me julgar sem me conhecer, entende? E aí, pelo fato de qual o problema se eu fosse candomblessista ou umbandista? Teria algo ruim? Então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, sabe? Capoeira foi proibida, o samba. Hoje as pessoas têm uma abertura maior para o funk quando é um MC branco ou uma MC branca. Então, existe sim racismo no Brasil. A gente poderia fazer uma live só disso.
Com certeza, né? Inclusive, eu vou abrir um parênteses rápido, que eu fui office boy. Então, o Denis sabe muito bem como era essa profissão. Quem é mais jovem não tem ideia do que é, mas assim, vocês têm internet, pesquisem lá o que um office boy fazia na década de 1990, início dos anos 2000, né? Então, no, no nosso município, existem alguns problemas com questão de banco. Então, até hoje, se você for numa agência bancária, você vai ver que são extremamente lotados. E como eu era office boy, eu olhava assim e falava, a rua Luiz Gama, os bancos que tem lá, na época tinha a nossa Caixa Nosso Banco, o Banco BCN, então eles eram mais vazios. Eu falava, poxa, então eu vou lá na agência Luiz Gama. E no período que eu estudei, eu tive muitos professores positivistas. Então, eram professores de história que eles eram professores que falavam de datas e acontecimentos. Então, eu não ouvi falar de Luiz Gama. Eu não tinha ideia de quem era Luiz Gama e ia na rua Luiz Gama todo dia. Então, depois, com o passar do tempo, eu, em contato com a cultura hip hop, com os saraus, eu vi as pessoas falando de Luiz Gama. E aí um dia eu perguntei, eu falei, nossa, mas quem é Luiz Gama? E aí as pessoas olharam para mim e falaram, meu Deus, você não conhece Luiz Gama. E eu, na época, tinha 18 anos, 19 anos, eu não tinha ideia de quem era Luiz Gama. E aí me contaram. E eu sei que tem muita gente que está assistindo que não sabe quem é Luiz Gama. Então, vou fazer aqui uma autobiografia dele bem rápida, para vocês verem o quão importante foi. Ele é mais do que uma rua do centro de Guarulhos, tá? Então, Luiz Gonzaga. É isso, e eu quero te parabenizar. E você é um cara que gosta de fazer arte mesmo. Tá bem bonito. Grande Otelo tá. Ah, obrigado. Então vamos lá. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ele foi um baiano, que ele nasceu em 1830. Então ele nasceu no período regencial do Brasil. Então era um momento que as revoltas elas estavam eclodindo de norte a sul em nosso país. E a sua mãe, ela é uma referência histórica para nós negros, porque ele foi filho de ninguém mais, ninguém menos que Luísa Marim. Luísa Marim, ela foi uma mulher que foi alforriada no início do século XIX, se eu não estiver enganado, foi em 1812, e aí ela teve um encontro com um fidalgo português, e daí teve Luiz Gama. Só que ela era, embora uma mulher livre, e ela vivia em Salvador, ela não se sentia totalmente livre, porque ela trabalhava como quituteira e era muçulmana. Então, quando vinham pessoas de quilombos, pessoas que não eram mais escravizadas, elas conversavam por código. Então, era escrito na língua árabe como iam ser os encontros e fomentar a revolução, para que os escravos, as pessoas em condição de escravizadas, elas fossem livres e, ao mesmo tempo, que pudessem proferir a sua fé. Daí surgiu a Revolta dos Malês, em 1835. A mãe deste homem foi ninguém mais, ninguém menos que uma líder revolucionária. A Revolta dos Malês, infelizmente, ela foi abafada e as pessoas não ganharam liberdade naquele momento. 2 anos depois, ela participou de um outro motim.
que foi a Revolta da Sabinada, que durou de 1837 a 1838. Só que o que aconteceu? Depois deste período, ela passou a ser perseguida pelo Estado brasileiro como uma pessoa perigosa para a ameaça do novo império. Então, ela fugiu para o Rio de Janeiro e deixou o Luiz Gama com o pai. Essa pessoa, Luiz Gama, fez vários escritos e não colocou o nome. Então, você vai entender por quê. 2 anos mais tarde, este fidalgo português, ele era viciado na jogatina. E ele teve problemas. Não conseguia pagar a dívida de jogo. Então, o que ele fez? Pegou o próprio filho e o vendeu. Então, o Luiz Gama foi vendido como escravo. Como ele era baiano, as pessoas do Rio de Janeiro não gostaram disso. Por quê? Porque Salvador era um momento que tinha muitas rebeliões. Então, viam ele como um estopim. Falou, não. Então, ele foi para o interior de São Paulo. Quando ele completou 17 anos, os seus senhores tinham uma pousada e um dos visitantes viu ele, se compadeceu porque ele trabalhava muito e perguntou se ele sabia ler e escrever, e ele disse que não. E essa pessoa o ensinou. E Luiz Gama aprendeu muito rápido a prática da leitura e da escrita. Isso em 1847. Então ele tinha 17 anos quando ele aprendeu a proferir as suas primeiras palavras. Só que ele aprendeu muito rápido isso. Aí, quando ele completou 18 anos, maior de idade, só que ele era uma pessoa que estava na ilegalidade. Então, ele aproveitou e fugiu. Ele não era uma pessoa livre, né, porque ele ainda tinha 17 anos, mas aí ele fugiu. E conseguiu refúgio na força pública. Então, ele foi uma pessoa que, força pública a grosso modo, para vocês entenderem melhor, como se fosse a polícia militar. Então, ele servia para a força pública, não recebia nada por isso, e ficou livre. Só que Luiz Gama era filho de Luiza Marinho. Então, ele cometeu alguns atos de indisciplina. Ele ficou preso por 39 dias e depois foi expulso. Só que qual é a vantagem? Enquanto ele esteve na força pública, ele lia muito. Então, embora ele não concluiu o curso de direito, ele sabia tudo sobre leis. E quando ele foi julgado, ele viu que, pela lei, ele poderia ser livre. Porque a ideia era que ele fosse expulso da corporação e que ele voltasse à sua condição de escravidão. Só que ele encontrou brechas na lei, ele era muito inteligente e ele conseguiu, com argumentos, sem diploma, a sua liberdade. A partir daí, Luiz Gama não parou mais. Ele entendeu que, na lei, embora a Constituição ela permitisse a escravidão, em 1850 já tinha acontecido, o tráfico de escravos havia sido proibido. Então, a partir disso, ele foi estudando e via e atendia somente pessoas que não podiam pagar. E ele libertou mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas foram libertas por Luiz Gama e ele era advogado dessas pessoas. Ele não cobrava absolutamente nada. Ele fazia, por quê? Porque ele entendeu que muitas pessoas estavam na condição dele. Muitas pessoas foram vendidas por dívidas, por outras coisas. Então, ele conseguiu argumentar com a lei para tirar essas pessoas dessa condição. E ele queria mais. Luiz Gama era muito ambicioso. Então, já na capital paulista, ele se juntou, olha que interessante, Denis, ele se juntou com um cartunista, com Ângelo Agostini, e eles criaram um jornal. O jornal se chamava Diabo Coxo. Luiz Gama escrevia Diabo Coxo. Luiz Gama escrevia. Ah, ok.
Luiz Gama escrevia as sátiras em relação à sociedade na época, e o Ângelo fazia as caricaturas. Então foi uma tira de jornal que fez muito sucesso na época. Só que Luiz Gama, ele não queria conciliar o seu trabalho de advocacia com o jornal. Então ele colocava alguns vulgos, alguns nomes diferentes para que eles não o conhecessem. Então foi um trabalho magnífico realizado no século XIX aqui no Brasil, que pouca gente sabe. Então foi um exemplar de jornal espetacular. E outros feitos de Luiz Gama. Aí ele já liberto, ele conseguiu ser jornalista e aí fez um jornal chamado Jornal Paulistano, isso em 1869. Com a conclusão desse jornal, ele escrevia artigos com vários outros abolicionistas. E esse jornal, ele circulava livremente por São Paulo e as pessoas liam. E aí ele foi fomentando essa ideia de abolição da escravatura, para que isso realmente deixasse de acontecer no Brasil. E aí, em 1873, ele foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista. Isso também pouca gente sabe. Então, este partido, ele foi um dos partidos que era pró-abolição. Então, Luiz Gama, ele foi uma pessoa que, além de ter libertado essas 500 pessoas, ele era uma pessoa que até os 17 anos ele não sabia ler. Então, Denis, você como eu, que leciona, entendemos que a gente não pode jamais menosprezar a capacidade do aluno. Então, às vezes, aquela pessoa que não teve oportunidades de conseguir algo maior na vida, ela, enfim, né, você entende o que eu quero dizer. Eu acho que as pessoas precisam de oportunidade. Então, a gente tem o Grande Otelo, que foi uma pessoa que teve uma família desequilibrada, mas que teve a oportunidade de estudar no liceu, e nós tivemos a felicidade de ter Luiz Gama, que foi uma pessoa que aprendeu, vamos dizer assim, de uma maneira inusitada, com 17 anos, não sabia nem escrever o nome dele, e poucos anos depois ele já estava conseguindo tirar pessoas da condição de escravidão. Então, Grande Otelo e Luiz Gama são a prova de que as pessoas, elas precisam só de oportunidade. Nós precisamos de equidade. Então, as pessoas que não entendem algumas políticas públicas e dizem, por exemplo, que o racismo no Brasil não existe e tal, então uma coisa, a nossa Constituição, ela foi, nossa Constituição não, a nossa República foi instituída em 1889. Inclusive, a gente teve aí o feriado da Proclamação da República. Somente 99 anos depois, na Constituição de 1988, nós vimos a questão racial sendo pontuada por lei. Ou seja, 99 anos depois, então não tivemos reforma agrária, nós que eu digo as pessoas negras, não passamos por reforma agrária, nós não recebemos indenização do Estado, fomos largados à própria sorte. E só 99 anos depois que foi criado vamos dizer, artigo de lei dizendo que as pessoas são iguais. E só depois, em 2010, a gente foi ter um Estatuto de Igualdade Racial. Mais de 100 anos que o Brasil era uma nação. Então, quando as pessoas dizem assim, somos todos iguais, que branco... Não. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, a nossa sociedade, por mais que, assim, nós somos todos seres humanos, somos todos do mesmo filo, nós temos essa conotação histórica que ela não pode ser esquecida.
Então, Luiz Gama, ele até disse uma frase que o tribunal ele teve que ser suspenso, mas ele disse assim, que quando, uma frase super polêmica, hein? Vou tacar fogo aqui na live. Ele disse assim, quando um negro escravizado mata o seu senhor, sempre é em legítima defesa. Porque ele está lutando pelo mínimo, que é o quê? Ser livre. Então, a escravidão, ela teve mais de 3 séculos. O Brasil, ele demorou 110 anos para criar um estatuto de igualdade racial. Então, agora as coisas estão acontecendo. Então, eu agradeço muito a oportunidade da gente falar sobre essas duas personalidades, que são Luiz Gama, e também falar sobre o Grande Otelo, porque são pessoas que precisam do reconhecimento nacional. Denis, agradeço mais uma vez, e você fez uma arte incrível em pouco tempo, né? Eu acho que você colaborou muito com a nossa negritude, porque negritude vai além da melanina. A negritude, ela se faz presente em gestos e atitudes como o seu. Então, toda a comunidade negra do Cerqueira César, a comunidade negra da Diretoria Sul de Guarulhos, a comunidade negra do nosso município e a comunidade negra do mundo inteiro, que pela web vai ter acesso a isso, a gente te parabeniza, porque embora você não tenha melanina, você teve uma atitude que apoiou e tem uma consideração pelo nosso povo. Muito obrigado.